não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, exaltado seja Ele aqui, Pai. Te adoramos, bendizemos o nosso Senhor e com nossos corações queremos declarar, Jesus: em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor, aleluia a Ti. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Seja o nome de Jesus, louvado seja o Senhor. A nossa adoração aqui nessa noite é para Ti, o nosso coração é para Ti, Pai. Queremos levantar e oferecer ao Senhor que está aqui em nossos corações, Pai, um louvor sincero, que quer Te adorar, que quer bendizer o Seu santo nome, que quer só nos declarar que somente o Senhor é Deus, Jesus. Oh! Então vou levantar as minhas mãos e louvar, isso que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples não ver, mas não tenho nada além de um coração cantando pois só Ele é digno do louvor, só Ele é digno dessas palavras, só Ele é digno de toda adoração. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Quantas vezes nós nos afastamos do Teu jardim e a Tua presença, ela vem nos resgatar, Senhor. Quantas vezes nós andamos um pouco para lá e o Senhor vem com a Tua essência maravilhosa, nos constrange com o Teu amor, nos perdoa com a Tua misericórdia e derrama sobre nós, Pai, a Tua doce presença. Querido Deus, nessa noite nos traga de volta ao Teu jardim e nos faça compreender
que o Senhor é a verdadeira essência que completa os nossos dias. O Senhor é a verdadeira essência que existe em nossos corações, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri o meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Teu jardim pra Ti.
nessa noite. Vem, Senhor Jesus. Vem me resgatar todos os dias, Senhor. Quero o céu, teu bom perfume, que eu já te bati. Aplauda o Senhor. Aleluia. Você pode fechar seus olhos mais uma vez. Senhor, vem nos trazer para perto mais uma vez, Senhor. Nós já te adoramos, nós já declaramos a tua santidade, nós já celebramos o Senhor. Desejamos agora que o Senhor venha atrair o nosso coração, que o Senhor venha mesmo, Senhor, nos concentrar no centro da tua vontade. Senhor, atrai-nos de tal forma que não sejamos distraídos por nada. Porque talvez cheguemos aqui, Deus, tenhamos chegado aqui distraídos, perplexos por alguma situação neste dia. Sim, talvez alguma coisa nos roubou a alegria hoje. Chegamos desanimados. Quantos, ó Deus, afobados, com o coração, Senhor Deus, trêmulo, por causa de uma situação, Senhor, que vem destabilizar. Pai, mas nesse momento nós queremos e pedimos, Senhor, vem concentrar-nos na tua presença, sim, Senhor, na tua vontade e nos teus propósitos. Vem curar-nos, vem restaurar-nos, Senhor. Vem, Senhor Deus, nos trazer, Pai amado, Senhor Deus, no olhar de graça do Senhor, porque o Senhor tem graça para derramar essa noite. Vem nos curar, Senhor, vem nos curar pela tua palavra, que a tua palavra é viva e eficaz, ela venha nos curar, venha nos restaurar nesta noite. Senhor, nós nos abrimos, nós nos rendemos e nós suplicamos, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, faz de nós, ó Deus amado, novas pessoas, novos vasos, para sermos cheios do Senhor, menos de nós em nós e mais do Senhor em nós, mais da tua vontade, dos teus sonhos, dos teus propósitos, da tua palavra, mais do teu reino, mais do teu Espírito, mais, Senhor Deus, de Cristo, mais, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Amém? Em nome de Jesus. Pode se sentar, meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esse tempo. Obrigado, queridos irmãos, essa equipe abençoada de hoje. Há uma escala para essa equipe, né? Sempre há uma escala, mas eu entendo que Deus escolhe a dedo, né? Talvez nem eles entendam, mas estão aqui porque Deus escolheu, amém? Queridos, como Deus é bom, não é? Se Deus é bom, não é? Deus é bom demais, gente. Graças a Deus que Ele nos chamou para viver na presença dEle. Graças a Deus que o amor dEle nos alcançou. É muito horrível viver fora da presença de Deus, do amor de Deus, da aliança de Deus. Estar na presença de Deus, andar com Deus, ter intimidade, comunhão, relacionamento, ouvir a voz do Senhor, não há nada melhor do que isso. Nada. Não há amor humano, presente humano, não há nenhuma obra humana que se compara, que se iguala e que supra aquilo que só Deus pode nos dar e nos preencher ao seu amor. E eu quero crer que estou diante de uma plateia que está carregada desse amor, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos para a palavra, e eu peço muito a sua atenção para o que o Senhor tem para nos dizer hoje. E se fosse você, nós já falamos aqui sobre alguns personagens bíblicos, tal como Abraão, Noé, José, Moisés, o último foi Josué, e como não poderia falar do companheiro, amigo de jornada, de luta, de batalha de Josué,
Quem é esse? Quem você lembra quem é? Quem foi o companheiro, o ilustre amigo de Josué nas suas batalhas? Quem foi? Caleb, é isso aí, muito bem. Então nós vamos para a palavra no livro de Josué, no capítulo 14, e é interessante que o próprio Josué escreve acerca do que nós vamos observar hoje. Josué, que foi, como bem foi falado na semana passada, o sucessor de Moisés na liderança de Israel, na conquista da nova terra, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, a terra prometida. Josué foi o cara escolhido por Deus para liderar o povo no lugar de Moisés, na ausência de Moisés, dar continuidade para um novo tempo, uma nova experiência, um novo ciclo, não é? Um novo nível, novos propósitos. Mas nós não podemos perder de vista e deixar de falar desse camarada chamado Caleb, que tem muito a nos ensinar, e nós vamos aprender um pouco com ele hoje. Josué, capítulo 14, vamos ler dos versículos 6 ao versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, vou colocar na tela ali agora, desculpa, mas eu já falei, você pegou aí, né? Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será a sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor conservou com vida, ou melhor dizendo, e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Meus irmãos, está nítido que a trajetória de Caleb, ou a história de Caleb, ela se resume a uma palavra: perseverança. Caleb foi um homem que perseverou, e pode muito nos ensinar hoje acerca dessa tão preciosa necessidade que temos de perseverar como Caleb. Você já se perguntou por que muitos param no caminho? Por que nós não damos continuidade em muitas coisas? Por que nós não perseveramos? Por que nós não persistimos? Por que nós paramos? Nós não seguimos avante? Por quê? O que de fato acontece para que
nós não avancemos e não demos continuidade a algo a qual outrora queimava no nosso coração e estávamos firmes no propósito para chegar até o fim. E eu estou considerando aqui algo muitas vezes tão simples como, por exemplo, começar um exercício físico. E meus irmãos, se eu tivesse a ousadia de 2023, quando eu preguei aqui uma vez e até testemunhei, comprei um tênis, roupa, agora eu vou seguir o precioso. Oh, Jesus amado, passou 3 anos, meus irmãos, e eu estou na luta, só o sangue do Cordeiro, é difícil, só Calebes para poder seguir avante, mas meus irmãos, é tão difícil muitas vezes a gente dar continuidade em algo tão importante, tão primordial, tão relevante, tão edificante para a nossa vida, não é? E em falar da nossa fé, por que muitos param no caminho? Já parou para perguntar? Já parou para pensar, aliás? Por que muitos retrocedem? O que acontece? Falta alguma coisa? O chamado não foi eficaz? O amor de Deus, a graça de Deus não foi suficiente? O chamado de Deus não foi suficiente? A revelação da palavra, do Evangelho não foi suficiente? O que aconteceu? Será que essas pessoas que ficam no caminho, que param no caminho, pode muito bem se enquadrar naquela parábola de Jesus, quando ele diz sobre o semeador que saiu a semear, e algumas sementes caíram em solos diferentes, tal como, por exemplo, a que caiu à beira do caminho, tal como a que caiu, por exemplo, num solo rochoso, e aí não teve a possibilidade de criar raízes, de fundamentar-se, de alicerçar-se com fundamento, tal como uma semente que foi roubada pelo inimigo, pelo ladrão, que não deu tempo nem de germinar, de brotar e de crescer. Nós temos diversas situações. Portanto, quando a gente vai para a história de Caleb, nós podemos compreender algo acerca da perseverança, porque Caleb foi um jovem, ou melhor dizendo, né, queridos, o texto diz que ele já tinha 40 anos de idade, quando então ele foi enviado como espia, junto com Josué e outros 10, até a terra de Canaã para espionar, né? Eles foram infiltrados para ver a terra, como eram as pessoas que moravam lá, o que eles precisariam fazer, valeria a pena, qual seria a estratégia, quanto tempo poderia levar, como seria, por exemplo, a enroscada, o ataque para poder conquistar a terra. Então eles foram espiar. Caleb, como diz o texto, ele tinha 40 anos de idade, era um jovem ainda, amém? Oh, aleluia, quantos jovens como Caleb tem aí? Jesus, tem misericórdia. E eu sou jovem, estou com 38, irmãos, não cheguei nos 40, mas sou jovem, tá bom? Você também é. Você tem a fé em Cristo, você é um jovem espiritual. Você está em contagem regressiva até o céu. Então você está enjuvenescendo, não é? Ficando mais jovem cada vez mais até a chegada no céu. Amém, queridos? Mas olha, Caleb nos ensina, porque este homem, os seus 40 anos de idade, teve a oportunidade de ser chamado para uma grande missão, e nessa grande missão ele pôde vislumbrar algo, e ao vislumbrar algo, ele pôde ter no seu coração uma fé baseada numa promessa, porque o texto vai dizer, nós lemos no início, e nós podemos ver, por exemplo, no começo do texto, quando ele chega para Josué, e Josué agora é o líder de Israel, e Josué vai fazer a divisão das terras, porque eles já chegaram à terra de Canaã, saíram do Egito, passaram pelo deserto, chegaram à terra de Canaã, agora é o momento de fato, a conquista, a divisão das terras, das 12 tribos, para que de fato eles pudessem desfrutar dessa terra. Então,
Caleb chega para Josué e fala: olha, eu quero aquela terra que foi prometida a mim há 45 anos atrás, quando então eu fui enviado como espia, e lá como espia eu pude relatar, na volta, relatei tudo o que eu vi com o meu coração. Eu tive convicção daquilo que eu fui chamado por Deus a fazer. Eu fui espiar a terra para ver as possibilidades, mas em contrapartida, os companheiros que foram conosco, porque foi Josué e Caleb, eles não tiveram a mesma perspectiva, eles ficaram com medo, amedrontados. Então eles, digamos que deturparam a mensagem e a fala de Josué e Caleb, super positiva, de encorajamento. Os outros 10, eles foram totalmente pessimistas, medrosos, dizendo: nós não vamos conseguir, nós vamos ser aniquilados por eles se nós formos fazer isso. E aí o que acontece? Caleb diz: olha, naquela época eu fui fiel e eu perseverei ao Senhor em confiar na sua promessa. E aí Moisés então decreta uma palavra, que com certeza é a palavra de Deus, dizendo que ele receberia uma terra específica, uma terra especial, chamada Hebrom, o Monte Hebrom e os seus arredores. Então Josué, 45 anos depois, ele requer isso de Josué. Ele não está confrontando a liderança de Josué, ele não está brigando com Josué, ele apenas está desejoso, ele está requerendo algo ao qual lhe era de direito e que lhe foi prometido lá atrás, há 45 anos antes. E sabe o que isso me ensina? Me ensina perseverança. O que fez Caleb ser perseverante e depois de 45 anos ainda requerer a sua herança? E a ponto de dizer: eu estou tão forte quanto naquela época. Eu estou tão forte hoje quanto há 45 anos atrás. Ou seja, com 40 anos de idade, o homem já está vibrando, não está? Amém? Cadê os homens aí com 40 anos? Soldados de Cristo, os cabras de Cristo, estão aí com força, com vigor, com ousadia, com coragem. Aleluia! Não tem desânimo, não tem tristeza, estão com garra, querem conquistar, desbravar. Amém? Uns 10 aí, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, tá bom? Quero ver quinta-feira como vai estar, viu, Ivan? Vamos ver quinta-feira como que vai estar, você vai ter esses cabras aqui. Meus irmãos, pensa que Josué, 45 anos depois, com 85 anos de idade, chega ao ponto de dizer: eu estou tão forte quanto antes, eu estou tão cheio de energia quanto antes, eu estou tão fervoroso quanto antes. O que torna uma pessoa assim, queridos, perseverante? Já parou para pensar? Nós precisamos aprender com Caleb, porque Caleb nos ensina, meus irmãos. Sabe o que eu entendo aqui? É apenas uma ideia para a gente, de fato, mergulhar nisso. Caleb me ensina, meus irmãos, como diz aqui o versículo 1. Eita Deus, vamos aqui na Bíblia que é mais fácil. Aqui eu tenho o mesmo slide que lá, mas me perdi aqui, ó. Como diz, queridos, no versículo 6, propriamente no versículo 6, Caleb, ele não está firmado meramente naquilo que ele poderá alcançar e conquistar. Caleb está firmado numa promessa. Há uma palavra de Deus para a vida dele. Há uma promessa sobre a vida de Caleb. Caleb não deseja simplesmente desfrutar de algo por questão de direito. Não é só isso. Não é uma questão de que eu quero justiça.
Porque assim como os meus irmãos, as outras tribos e todos vão ter o seu pedaço de terra, eu quero o meu também. Caleb não está requerendo o seu usufruto meramente pela paixão e o prazer de ter isso. Caleb está requerendo algo que partiu de uma promessa. Há uma palavra de Deus na vida de Caleb antes de mais nada. Este homem está firmado sobre uma promessa, este homem está firmado sobre uma palavra. Portanto, a perseverança de Caleb, ela não é meramente visando a uma conquista e um desfrute, ela é partindo de uma promessa, de uma palavra que o impulsiona, que o empurra à conquista. Caleb está olhando para o Senhor, Caleb está olhando para a palavra do Senhor. 45 anos se passou e Caleb não tirou os olhos do Senhor. 45 anos se passou e Caleb não parou de confiar no Senhor. Estão entendendo? Por que pessoas ficam para trás? Por que pessoas não perseveram? Porque perdem o foco, perdem o propósito, param de crer, param de confiar. Desistem, porque olham mais para si mesmos, do que para aquele que os chamou, do que para aquele que os resgatou e deu uma nova vida para uma jornada de fé, e de fato deu uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir, mas é necessária a perseverança. Caleb nos ensina, ele não tirou os olhos do Senhor, não tirou. Sabe por que eu falo isso? Porque ele vai dizer assim no versículo 6, você sabe que o Senhor falou? Ele não diz, olha, Moisés disse, ele diz, o Senhor falou. Ô Josué, eu quero que é direito meu, não é porque você é bonzinho, não é porque Moisés é bonzinho, é porque o Senhor falou. Se o Senhor falou, importa muito. Por que pessoas param no caminho? Por que pessoas desistem da fé? Por que pessoas abandonam a Cristo no meio do caminho? Porque pararam de confiar, de olhar e de esperar tão somente nele, e passaram a olhar para si mesmos, passaram a olhar para as circunstâncias, para as pessoas, passaram a confiar mais nas promessas, ou melhor dizendo, nas coisas que se pode alcançar, do que exatamente naquilo que de fato o torna quem ele é. O chamado, a promessa, a identidade, o propósito. 45 anos esperando no Senhor, 45 anos confiando no Senhor, 45 anos perseverando no Senhor, e nós vemos isso nas expressões, quando ele diz, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, porque enquanto ele teve a oportunidade lá no passado, há 45 anos atrás, com 40 anos de idade, junto com seus irmãos, da mesma comunidade, da mesma família, família da fé, estavam no mesmo propósito, espiar a terra, para ver as possibilidades, conquistar, buscar. 10 foram contras e voltaram atrás, murmuraram, retrucaram, lamentaram, choraram, cheio de milindre, cheio de mimimi, cheio de medo. Mas Josué se manteve firme. Sabe por quê? Porque ele sabia que havia uma promessa. Deus disse, vocês vão conquistar, é de vocês, vai ser de vocês, vão e façam. Havia uma promessa. Caleb não desistiu, Caleb não recuou. Ele nos ensina a perseverar, meus irmãos. Se a graça de Jesus te chamou, te alcançou, o amor de Deus te envolveu, a palavra se revelou a você, você recebeu um chamado celestial para uma nova vida, para você peregrinar nessa terra, na fé em Cristo Jesus,
seguindo os passos dele, confiando no amor dele, sim, ouvindo e dando espaço, sendo cheio, sendo sensível ao Espírito Santo de Deus que habita em você, sabe? Você está nessa jornada, e não importa se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você não pode olhar para trás, porque se você olhar para trás, você vai estar deixando de confiar naquele que te chamou, naquele que prometeu uma nova vida a você, naquele que fez tudo por você naquela cruz, naquele que resgatou você da morte para a vida, naquele que virou a chave da sua existência e lhe confiou uma nova história. Há uma promessa que te impulsiona, há uma promessa que te empurra para frente, há uma promessa que te alavanca, sabe, que te catapulta para frente, sabe, te lança para você chegar aonde você tem que chegar, sem olhar para trás. É o chamado de Jesus, é o chamado de Jesus. Caleb não desistiu, Caleb perseverou em seguir ao Senhor. E até Moisés, quando Caleb vai dizer para Josué, ele faz questão de citar, que o próprio Moisés diz, muito bem Caleb, você vai herdar a terra, porque você perseverou. Há digamos que um reconhecimento aqui, do próprio Moisés, acerca da perseverança deste homem. Mas sabe, queridos, olha que interessante o versículo 10, 45 anos Caleb, confiando em Deus, esse homem foi tão temente a Deus, a ponto de dizer para Josué, Josué, eu não cheguei aqui pela força do meu braço, Josué, eu não cheguei aos meus 45 anos, porque eu sou bonzinho, porque eu sou justo, porque eu sou íntegro, porque eu faço as coisas certas, porque eu sou esperto, porque eu sou sábio. Eu não cheguei a ter meus 45 anos pela saúde que eu tenho. Ele não bateu no peito dizendo, eu sou saudável. Eu sou o cara. O que ele disse? O Senhor me conservou com vida. Humildade. Humildade. Temor ao Senhor. É isso que nos preserva no caminho da perseverança, humildade diante de Deus. Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas orgulhosas, servindo a Jesus, caminhando com Jesus com orgulho, com exaltação, às vezes até mesmo em detrimento das pessoas que ainda estão no pecado, que ainda estão no erro e no engano, mas a pessoa bate no peito, não, agora eu sou de Cristo, agora ninguém pode comigo, agora eu sou melhor do que o outro, do que aquele. Caleb não fez isso. Caleb teve a consciência em todos esses anos, em todas essas décadas da sua vida, de entender ele só está vivo, que ele só tem saúde, que ele só está onde está, chegou onde chegou, porque o Senhor conservou ele com vida. Por que conservou ele com vida? Como prometeu, por causa da promessa. Estão entendendo, meus queridos, a confiança desse homem? Nós precisamos aprender com Caleb, porque às vezes a gente deixa de olhar para o Senhor, deixa de confiar no Senhor, nas suas lutas, nos nossos dilemas, nos nossos relacionamentos, a gente se deixa levar por tão pouco, às vezes numa discordância, nós nos deixamos levar por uma discordância, seja dentro de casa, seja no trabalho, onde for, e isso nós guardamos no coração, ou nós elevamos essa discordância com alguém, a ponto de viver em discórdia. E uma vez vivendo em discórdia, nós nos separamos, rompemos. Nós precisamos de humildade, parar de confiar tão somente nas pessoas e confiar mais no Senhor que nos chamou.
Às vezes você leva uma bordoada da vida, uma rasteira existencial, com uma tragédia, com uma perda, com uma enfermidade, com a rejeição, com o abandono, com abusos. E aí você simplesmente para de olhar para o Senhor, para o autor e consumador da sua fé, porque isso se torna tão grande, tão poderoso sobre você, que te aprisiona, te prende, te amordaça, e você perde de vista o que Ele te prometeu, você perde de vista o chamado, a palavra, a promessa e o propósito dEle sobre você. Você acha que nesses 45 anos que Caleb, detalhe, quando Caleb fala dos 45 anos que se passaram, vocês devem se lembrar que o povo de Israel, a geração que saiu do Egito, que foi liderada por Moisés, estão no deserto, caminhando para a terra de Canaã. Vocês sabem que eles ficaram em Cades Barneia, e ali ficaram dando volta. Quanto tempo? 40 anos dando volta, igual uma baratinha tonta. É praticamente uma geração que se foi, 40 anos, isso por conta de desobediência, por conta de rebeldia a Deus. E a ordem de Deus é: vocês não vão entrar. Somente aqueles que entrariam, e foi promessa de Deus, foi Josué e Calebe e os seus filhos. Deus disse: essa geração que saiu do Egito, que murmurou, que se rebelou, que não obedeceu, que não confiou, que desistiu, que queria voltar para o Egito, Deus disse: vocês não vão entrar, os seus filhos vão entrar. Então, desta geração, os únicos que entraram foram Josué e Calebe. Aí eu te pergunto, como foi essa jornada no deserto para Calebe? 40 anos rodeando o deserto com o povo. E você acha que ele reclamou? Você acha que ele recuou? Você acha que não enfrentou desafios? Imagine ficar como uma barata tonta, rodando para lá e para cá, perdido no deserto, com gente reclamona, com gente cheia de mimimi. Garanto que eu e você não aguentaria um mês. Às vezes você não está aguentando isso dentro de casa. Às vezes alguém não está te aguentando, porque você é assim. Mas pense que aquele que tem bem firme no seu coração a graça de Deus, o favor de Deus, as misericórdias de Deus, o chamado de Deus, a promessa de Deus, não olha para isso, não se deixa levar. Às vezes, né, Sandra, precisa fazer uma terapia, às vezes precisa ir lá, marcar uma terapia, conversar, abrir o coração, mas não desiste, persevera, amém? Vocês estão comigo, amém? Calebe perseverou, queridos. Sabe o que fez este homem chegar a ponto de dizer: estou tão forte hoje? Dizer que a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Meu Deus do céu. Se eu perguntar para alguns irmãos aqui, o Luiz Carlos, por exemplo, ele vai dar um salto ali: oxe, eu estou mais vivo do que nunca. Amém? Cadê a Joseli para confirmar aí? A força, a vitalidade. Né? Olha, deu joinha. Glória a Deus, é isso aí. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Calebe, ele pôde ter a sua força, não em si mesmo, mas como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Há um texto que diz: o Senhor é a nossa força, nele nós hastearemos bandeiras.
nele, por ele, através dele nós conquistaremos, nós avançaremos, não é em nós e por nós, entende? Quando a gente se autoconfia, e a gente disse isso um pouco na pregação de domingo, nós corremos o risco de estarmos bem longe daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas quando nós somos humildes para confiar no Senhor, meus irmãos, nós temos a tranquilidade de entender que nós vamos chegar até o fim. Sabe, por isso que crente não precisa ter medo dos desafios da vida, não pode. O cristão não precisa ter medo do diabo, de demônio, das trevas. Quantas pessoas que nos procuram amedrontados porque disseram que o nome dele está no centro de macumba. Em quem você crê? Em quem você confia? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? Quem é? Aonde você está? Onde está a sua mente, o seu coração? Nós precisamos confiar no Senhor. Esta nossa jornada, esta nossa caminhada, nossa peregrinação na fé, ela sim precisa estar firmada unicamente no Senhor, e a nossa força vem dEle, ou melhor dizendo, dEle vem a força que precisamos, porque tem dias que não é fácil, tem dias, meus irmãos, que não dá vontade nem de levantar, não é? Tem dia que é difícil encarar a vida, o dia, difícil encarar a rotina, e parece que realmente você se vê sem força, sem energia. Hoje é uma série de fatores, vários fatores que nos levam a isso, como excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de tela. Muitas coisas podem nos roubar, nos minar, nos sugar a energia, mas quantas vezes nos deparamos com falta de fé, e esta falta de fé pode caracterizar falta de força. Eu não tenho força para orar, não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para buscar ao Senhor, eu até venho na igreja, mas me falta, Senhor, ousadia para falar contigo, ousadia para confiar no Senhor. São tantas lutas, são tantas provações, que eu não consigo enxergar uma saída, e eu me vejo sem força, Senhor. É como se eu estivesse num fundo do poço. Cadê o Senhor? Cadê Deus? Mas sabe, Caleb nos ensina a não perder a força, porque a força nossa está no Senhor, porque Ele nos preservou a vida, porque há uma promessa sobre nós, e se Deus nos chamou em Cristo Jesus para uma nova vida, há uma eternidade nos esperando. O Espírito de Deus te conforta, te consola, te fortalece, te levanta, te capacita, é Ele que te sustenta até o fim. Confiança, confiança no Senhor. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Se o Ministério de Louvor quiser subir aqui já, sabe, Caleb, ele nos ensina tanto a humildade, confiança no Senhor, a ponto de dizer para Josué: olha, Josué, eu estou tão forte quanto lá no começo. Sim, eu comecei muito bem. Comecei com ousadia, comecei com gás, com energia, e eu não perdi. Estou tão mais forte do que quando eu comecei. Mas, olha a humildade. Porque, vocês lembram o que ele disse anteriormente? No versículo anterior, olha o que ele disse, não é? Ele fala que ele é forte, tão forte, tanto para combater na guerra, como para fazer o quê? O que for necessário. Ou seja, Josué, o que vier para fazer, meu irmão, manda para mim que eu mando ver. Conta comigo. Manda para mim. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou enfrentar, eu vou encarar, eu vou abraçar, eu vou para cima. Por quê? Porque há uma promessa sobre mim. Há uma promessa
me impulsionando, eu não vou parar, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Só que no versículo seguinte, ele nos ensina a dependência total a Deus. Porque ele diz: Josué, você sabe que lá estão os anaquins, os gigantes, morando lá nessas cidades. São cidades grandes e fortificadas. Ou seja, não vai ser fácil, vai ser uma grande luta. A fé não é brincadeira. A fé cristã, viver em Cristo não é brincadeira. É lutar contra o pecado. É sim resistir ao tentador. É não se conformar com este mundo. É esvaziar-se de si mesmo para ser mais parecido com Jesus cada dia mais. Ele está dizendo, Caleb nos ensina a dependência a Deus. Ele está dizendo: olha, eu sei que eu vou ter grande luta, haverá uma grande batalha, eu vou precisar de me empenhar mesmo, mas olha, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los. A tua luta não é para você lutar com as suas próprias forças, é na dependência de Deus, tão somente na dependência de Deus. Ele não está dizendo e duvidando que Deus estaria com ele, mas ele está declarando: olha, eu sei que ele estará comigo, por isso que eu quero dizer, então, sendo Deus estando comigo, pode saber, eu vou expulsar, eu vou conquistar, eu vou desbravar, eu vou fazer aquilo ao qual Ele me chamou para fazer, não vou recuar, não vou desistir, eu vou perseverar até o fim, porque Ele está comigo. Perguntinha básica: onde estão os Calebes de Deus aqui nessa noite? Vamos ficar em pé? Eu quero te convidar à oração, entendendo uma coisa. Lá no versículo 15, olha que interessante. Diz que depois da divisão das terras e depois da conquista que Caleb fez sobre Hebrom, ele recebeu a terra de Hebrom como herança, mas teve que conquistá-la. Teve sim que invadir cidades fortificadas, com uma segurança altamente edificada. Teve luta, teve batalha, teve guerra. Mas após conquistar, o que veio? Que o texto fala: e a terra repousou, teve descanso. Sabe quando você vai receber o descanso que você espera? Meu Deus, há quem diga assim: a gente descansa quando morrer. Sabe quando você vai receber o seu descanso? Não é meramente quando você chegar lá na eternidade. O seu descanso você vai receber quando de fato você confiar em Deus, quando de fato você se humilhar diante de Deus, quando você de fato depender de Deus, quando você de fato esperar nele, você descansa nele. Sabe por quê? É Ele quem luta as nossas guerras, é Ele quem já lutou as nossas batalhas, e já nos disse: a terra é de vocês, a vida eterna é de vocês, a vida abundante é de vocês, eu tenho muito mais para derramar, eu tenho muito mais para fazer, é eu quem te fortaleço, dependa de mim, olha para mim, sabe, espere em mim, confia mais em mim. É isso que Deus está fazendo. Eu quero te convidar à oração, quero chamar os intercessores à frente, e quero te convidar a vir à frente, a receber oração, a orar. Mas sabe, coloque diante de Deus não somente as suas provações, mas coloque diante de Deus as suas fraquezas. Venha mesmo receber oração, você que também está na campanha, mas especificamente sobre a palavra, e ore. Fala: ore por mim, porque eu sei, eu preciso confiar mais no Senhor. As lutas são grandes, a jornada é longa, e eu preciso confiar mais em Jesus. Eu quero chegar lá, há uma promessa sobre mim, e eu vou.
Comece hoje a ter ousadia para dizer: eu vou perseverar, eu vou chegar, eu vou conquistar, sim, porque é uma promessa sobre você. Pai, nós queremos confiar mais no Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a sempre nos lembrar das tuas preciosas promessas, daquilo que um dia o Senhor já nos falou, já nos revelou. Nos ajuda a lembrar, Espírito Santo, sim, da tua palavra tão preciosa, tão viva e eficaz. Pai, nos ajuda a lembrar que o Senhor é o nosso Deus, e quando o inimigo se levantar contra nós, quando pessoas tentarem nos ferir ou tentarem nos estrovar, quando, Senhor, as provações vierem, possamos ter convicção, firmeza no coração, certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco e não há o que temer. E se o Senhor nos chamou para uma nova vida, o Senhor há de nos manter no caminho, de nos fortalecer, de nos dar a energia que precisamos, a coragem que precisamos, sim, Senhor, a motivação que nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, enquanto cantarmos essa canção, convido você a vir à frente para receber oração. Nós queremos orar com você e por você, tá bom? Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão